Uma casa bem firme e segura, numa rua com pavimento e calçadas, e um pequeno parque, com árvores, passarinhos, músicas e crianças brincando. Esta é uma realidade distante em muitas comunidades do país. Só que em uma comunidade morava uma menina que sonhava através das páginas de revistas. Aquela era a janela para o futuro dela e para o presente daquela comunidade. E a nossa convidada é a Esther Carro. Esther, prazer te receber aqui no programa. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Me sinto honrada aqui de estar com vocês aqui e falar um pouquinho do que a gente desenvolve, dos nossos projetos e talvez representar também muitas mulheres, mães das favelas, das periferias de São Paulo. É a honra nossa de te receber. Eu queria que você falasse quem é você. Certo. Bom, meu nome é Esther, eu tenho 27 anos, sou formada em arquitetura, mestre em planejamento urbano, pesquisadora e presidente do Instituto Fazendinhando. E eu acho que o mais importante também, e com muito orgulho, sou mãe do pequeno Elias. Esther, você é daqui da comunidade de Jardim Colombo, né, aqui periferia de São Paulo, né? Que você lembra da sua família ali na comunidade? Qual é a lembrança que você tem? Bom, são muitas, mas acho que as primeiras delas do meu pai, que veio do Nordeste, da Bahia, em busca de melhorias, de um futuro melhor. A minha mãe de Guarulhos e acabou vindo para o Jardim Colombo. Meus pais se casaram e ali a sua filha mais velha, a primeira casa em que os meus pais eles tiveram condições de comprar era um barraquinho de madeira que ficava no alto do Jardim Colombo. E quando a minha avó materna ela ficou sabendo que a minha mãe estava grávida, eles já estavam morando há algum tempo no Jardim Colombo e eles acabaram falando assim, vamos ceder uma parte do terreno da casa, né, que tem um quintal, para eles construírem, para ter um pouco mais de dignidade. E ao longo desse tempo, meu pai ele era pedreiro, meu avô materno também era pedreiro, e eles construíram essa casa. Eu nasci, depois vieram meus irmãos, mas eu lembro, tem muitas cenas assim da minha infância que são muito marcantes para mim. Eu acho que a primeira delas é o córrego. Por que o córrego? Agora, nesse momento, está acontecendo a obra de urbanização, ainda bem, mas antigamente o córrego ele alagava. Então, assim, quem mora dentro das favelas tem uma dificuldade muito grande para comprar um móvel. E sempre que tinham as chuvas, entrava muita água dentro de casa. E as pessoas perdiam seus móveis. E eu costumo dizer que eu ali com a minha irmã, a gente brincava de piscina, porque... Entrava dentro de casa a água, Isso, né? Entrava muita água dentro de casa. E perdia tudo, o tempo todo. E a gente às vezes também, além de ter que tirar a água dentro de casa, às vezes eu via muito o meu pai dando suporte para outros vizinhos, para outros moradores, em tirar água, em ajudar com os móveis. Então, entrava numa altura assim de 1 metro, 1,20 m, era uma coisa muito, muito alta. Nossa. Aí outros problemas também que eu me lembro, e que também foi muito marcante para mim, a questão de escola. Não tem escola no Jardim Colombo, ainda não tem uma escola. Então, para nós termos acesso à escola, principalmente naquele período que não tinham assim tantos transportes escolares, então era uma caminhada de 30, 40 minutos. Imagina pé, todo dia. A pé. Nossa. Imagina na chuva, e não era numa caminhada assim plana, que você vai de forma agradável. Os nossos pais não tinham, às vezes, condições de pagar uma perua, coisa assim. Então, a gente tinha que ir em grupo para não ter risco de acontecer nada. Para ter a segurança. Para ter a segurança. Então, imagine só, a gente fala tanto em educação no Brasil, só que a gente, para ter acesso à educação, a gente tinha que sair da escola. Tinha que se expor, né? Exatamente. Passar
enfim, por caminhos. E eu lembro que eu não tinha falta na escola, era debaixo da chuva, não importava o que tinha, mas eu não faltava. E área de lazer, como é que vocês brincavam? Porque parece que não tinha ali muito espaço, né? Exatamente. Também era outra coisa muito marcante, porque para a gente ter acesso a áreas de lazer, nós tínhamos que sair do Jardim Colombo. Não tinha uma área praça. verde, não tinha praça. Não. Mas o engraçado, quando a gente olha no Google Maps, que o cemitério Getsemane, que inclusive tem o Gugu que está enterrado lá, tem vários famosos lá, fica do lado do Jardim Colombo. Então tem uma massa muito grande de área verde, todo mundo fala assim, nossa, mas aí é abastecido com área verde, mas é o cemitério. Do outro lado tem uma mata de eucaliptos, que é de propriedade privada, que poderia também ser um parque, mas está lá fechada, está cercada. Então, nunca teve essas áreas. E essa realidade toda acabou se transformando nessa força que você tem para transformar a realidade ali no teu entorno, né? O seu pai você falou foi pedreiro, é pedreiro, né? Ele foi líder comunitário. Ele é a referência mais importante para esse olhar que você tem transformador? Olha, com certeza, porque assim, desde criança ele já me puxava muito. Quando ele chegou aqui em São Paulo, aos 18 anos de idade, então ele começou como pedreiro. Conforme os anos foram se passando, ele começou a se envolver com a União de Moradores, começou com alguns cargos, até ser líder comunitário. Hoje ele continua ainda exercendo essa função. E ele, com certeza, assim, foi muito inspirador para mim, porque ele falava assim, não, vem aqui me ajudar. Aí eu ia lá, ajudava ele, aí eu aprendia, eu entendia, eu via outros arquitetos urbanistas da prefeitura, eu falava assim, nossa, que legal, olha o potencial que tem da arquitetura, do urbanismo, olha que bacana as mudanças que podem trazer para dentro da comunidade. Então, assim, ver a luta dele, ver a luta de outros moradores também da comunidade, da minha mãe, da minha avó, foi algo que, de alguma forma, fez suscitar essa vontade, esse desejo de falar assim, a profissão que eu for exercer, eu quero devolver para a minha comunidade. E, já que você falou da sua avó, ela também foi uma grande inspiração para você e tem uma história que é muito curiosa, né? E queria que você contasse como é que é essa relação da sua avó com a arquitetura. Certo. Com certeza. Falar da minha avó, assim, é muito emocionante para mim, porque ela representa tanta força, tanta dedicação. Uma mulher ali que começou a trabalhar aos 12 anos de idade, com muita dificuldade, criando os meus tios. Então, assim, e ela, desde cedo, desde muito nova, trabalhando como empregada doméstica. Mas ela sempre, às vezes, quando eu e meus irmãos nós estávamos tristes, ela falava assim, não fica triste, sabe? Continua, não desista. E uma das coisas que me marcou muito na minha relação com ela é que desde o primeiro momento que ela falou assim, que ela soube que eu iria fazer arquitetura, ela se encheu de alegria, sabe? E ela recebia revistas das patroas dela. Então, ela pegava e falava assim, não, eu quero trazer mais revistas ainda para ela, sabe? Ela começou a falar para as patroas dela, ela começou a se emocionar. Eu acho que ela começou a viver aquele sonho junto comigo. Ela não teve uma profissão, ela não teve... mal estudou, praticamente. Aí ela começou a se esforçar para poder trazer revistas desse setor de arquitetura para você. Isso, porque na época eu não tinha acesso à internet. Então, eu demorei um pouquinho ainda para ter acesso à internet. Então... Eram as revistas que eu olhava, que eu tinha, assim, um pouco mais de inspiração para a parte de arquitetura. Quantos anos você tinha? Olha, quando eu decidi mesmo que eu iria fazer, eu tinha 13, 14 anos. Novinha, você já tinha isso na cabeça. Só que engraçado, porque antes de eu falar que queria ser arquiteta, eu falava que queria ser professora. Porque, assim, para mim, a profissão de um professor é a profissão, assim, que eu mais admiro. O professor é quem ensina, é quem educa. Eu sou a Esther que eu sou hoje porque os meus professores me passaram muita educação, me ensinaram muito, compartilharam muito dos seus conhecimentos. Você é professora hoje? Sim. E você tem uma história da sua família de incentivo à educação,
né, ao estudo. Que importância você vê isso, principalmente para uma mulher da periferia, né? Esse estímulo da família? Olha, é muito importante, porque assim, os meus pais, eles poderiam ter falado, você terminou a escola, agora vai trabalhar. A gente precisa colocar mais coisas dentro de casa, porque o que a gente tinha era o básico, era muito pouco. E não foi isso as palavras que nós escutamos dos meus pais. Pelo contrário, eles falaram assim, qual é o sonho de vocês, sabe? O que você quer fazer? Então, vamos entrar numa universidade, a gente vai dar o apoio, o que for possível para a gente fazer, nós estamos com você. Então, acho que dá uma diferença muito grande quando você tem esse apoio dos pais, quando os seus pais eles estão ali estimulando, incentivando. E eu acho que eles também incentivaram muito a nossa educação, porque assim, os meus pais eles pararam na 4ª série do ensino fundamental. E eles queriam ter alguma outra profissão, eles sonhavam com isso, mas infelizmente não foi possível. A minha mãe ficou grávida de mim aos 18 anos de idade, e com toda a situação muito delicada, muito precária. O meu pai, ele tem 16 irmãos, a minha mãe, mais 7 irmãos. Nossa. Então, assim, uma família muito grande, ali sempre vivendo com muito pouco. Então, eles almejavam um futuro melhor, mas era extremamente difícil. Então... Você acabou tendo filho nova também, né? Sim. E como é que foi? Atrapalhou? Você já estava na faculdade? Já estava. Eu acho que assim, eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca imaginaria que iria ficar grávida durante a graduação. E assim, para eu entrar na faculdade também foi um processo muito difícil. E muita gente falava para mim, você não vai ser arquiteta, você não tem cara de arquiteta. Não, o que é isso? Uma Desincentivavam. Eu escutava muito isso. Uma arquiteta vindo da periferia, o que é isso, sabe? Então, dentro da própria comunidade? Não da família? comunidade, mas alguns lugares que eu convivia, da escola, que depois, no último ano, eu acabei ganhando uma bolsa para um colégio particular. Então, assim... eu escutava essas coisas, assim... Tinha um preconceito mesmo, sim, né? Sim, um preconceito. Então, assim... E aí, quando eu me tornei mãe, quando eu fiquei grávida, aí veio aquela coisa assim... Nossa, é agora que acabou, parou, chega. Até parece, né? Ela vai continuar estando grávida, vai continuar a faculdade. E eu tive uma gravidez de risco. Então, ainda tive que ficar um período que eu não podia ir para a faculdade. E foi uma complexidade muito grande, um esforço muito grande, o apoio dos meus amigos também da faculdade, dos meus pais. E aí eu tranquei um semestre e logo em seguida eu retornei para a faculdade. Mas assim, isso é 0,01% de acontecer. Eu fui uma exceção. Porque quando... De já ter entrado e depois ainda ter retornado, exatamente, né? Exatamente. Mas eu acho que a minha força, o meu sonho era tão grande de ser uma arquiteta que eu falei assim, não importa o desafio que vai vir pela frente, eu vou seguir com esse sonho. E quando você entrou na faculdade, você já pensava em fazer algum tipo de trabalho para retornar para a sua comunidade esse fruto do seu trabalho, da sua pesquisa na faculdade? Você já pensava nisso? Sim, eu já pensava. E eu falava muito para os meus professores, tanto é que, inicialmente, logo no comecinho da faculdade, eu fiz uma iniciação científica, tinha como tema a importância da arte urbana dentro dos espaços livres. Eu já falava para os meus professores. Para os meus colegas de turma, às vezes eu tinha um pouco de receio, porque era a realidade que estavam ali, era gente que já tinha viajado para não sei quantos países, aí era gente que morava não sei em tal lugar. Era uma faculdade particular. Era uma faculdade particular, assim, então assim, tinha um misto de pessoas, aí às vezes eu tinha um pouco de receio ainda de falar um pouco dos meus sonhos. Mas aos poucos eu fui perdendo isso, porque eu realmente queria fazer arquitetura porque eu queria mudar a minha comunidade, então eu não podia esconder isso de fato. E eu precisaria da ajuda dos meus professores para, de alguma forma, me darem orientações dos caminhos que eu deveria seguir, das ferramentas que também são muito importantes. Sim, em 2017 você começa um projeto que está até aqui no nosso telão, Fazendinha, dentro da sua comunidade. Como é que foi, como é que você pensou esse projeto e como é que foi esse início?
Certo. Bom, a Fazendinha, hoje ela é o nosso principal projeto. Nós começamos com a transformação de um antigo lixão, inspirados no projeto do Mauro Quintanilha, na favela do Rio de Janeiro, no Vidigal. E ele tinha transformado um antigo lixão numa área verde. E aquilo, assim, foi muito inspirador. Quando nós tivemos o contato com o Mauro, com a história dele, a partir do Tomás Alvim, do Arco Futuro, nós falamos assim, poxa, olha que bacana. Se as pessoas conseguiram fazer isso por conta própria, por que a gente não pode fazer isso daqui também? Por que a gente não pode mudar essa nossa realidade? Então, assim, inspirados por essas iniciativas, a gente começou também a mobilizar a comunidade. Nós começamos a querer mudar, a querer transformar. Só que foi uma experiência, assim, muito bacana, mas ao mesmo tempo muito difícil. Por quê? Porque, assim, eu não me imaginava, quando você fala, é profissão de um arquiteto, você vai imaginar uma pessoa ali desenhando nas pranchetas, na frente de um notebook, toda aquela coisa. Eu, recém-formada, eu estava dentro de caminhão, buscando pneus, porque a gente não conseguia doação para poder fazer a parte da fazendinha. Eu, recém-formada, eu estava tirando o lixo ali da fazendinha, nas costas, nas mãos, nos braços, enfim. Mas todo mundo se mobilizou ou foi difícil convencer? No começo foi bem difícil. Ah, é? Foi. No começo, assim, os moradores eles já estavam um pouco desestimulados, né? Acho que vai ser mais um projeto que vai chegar e não vai acontecer. Mais uma promessa, né? Exatamente. Só que eles começaram a perceber que não. Que realmente a gente estava ali para mudar, para fazer acontecer. E aí a gente começou aos pouquinhos, foram aparecendo mais e mais moradores, a gente começou a entender também, acho que uma coisa que é extremamente importante, se a gente quer mobilizar a comunidade, a gente precisa principalmente falar a linguagem deles, entender também os anseios, as dores, os desejos e os sonhos dos moradores. Por mais que tivesse a Esther e outros arquitetos envolvidos no projeto, não seria suficiente só o nosso conhecimento. A gente também precisaria ter o conhecimento e o apoio deles. Afinal de contas, o projeto não é nosso, o projeto é deles, é para eles que vão frequentar, eles que vão estar. Então, o que aconteceu? A gente teve que começar a fazer atividades culturais, de grafite, de oficinas recreativas, socioambientais. Pois é, vocês inclusive fizeram uma pesquisa com artistas da própria comunidade para fazer esse projeto, não foi? Isso, exatamente. Nós levantamos quem são os stakeholders da comunidade, quem são as pessoas chaves da comunidade que, de alguma forma, conseguem engajar mais moradores, que têm talentos. Porque o que acontece muito quando a gente fala dentro das favelas? As favelas, elas são marginalizadas. Sempre tem isso. As pessoas falam assim, não, mas aí é lugar de droga, mas aí é lugar de não sei o quê, de assassinato. Mas não é bem assim, não é desse jeito. A favela, ela tem um potencial muito grande, ela tem talentos, ela tem pessoas que estão ali inovando, que estão ali batalhando muito. Então, de que forma a gente pode mostrar esses talentos para o mundo? Então, foi assim, eu acho que hoje, quando a gente fala muito do Fazendinhando, não é só a transformação física por parte da arquitetura, que a arquitetura ela proporciona, mas também tem essa transformação cultural, essa questão de nós não queremos diminuir você, nós queremos potencializar você, nós queremos que as suas vozes elas também sejam escutadas. Pois é. E durante a pandemia vocês tiveram até que interromper um pouco os projetos para poder fazer o auxílio daqueles que estavam em dificuldade alimentar, né? E eu vi que vocês pediram ajuda para o INSPER, né, para fazer uma pesquisa na comunidade. Eu trouxe até os dados que são alarmantes, né? Foram 949 chefes de família entrevistados, 702 duas mulheres, em sua maioria mães solo. Quase 55% estavam sem ocupação e 28% atuavam na informalidade. Menos de 30% tinham ensino médio. E aí vocês viram essa realidade e resolveram fazer um projeto que é o Fazendeiras, né? Me conta. Sim. Como é que foi.
Sim, exatamente. Essa parte da pesquisa, como nós estávamos fazendo as doações e a gente precisava fazer uma prestação de contas, então nós tínhamos o Eric, que estava liderando essa pesquisa, que ele é morador do Jardim Colombo, e paralelo às entregas que iriam fazendo, os moradores, a gente aproveitava para os moradores eles irem respondendo isso, porque é muito importante, a gente precisa trabalhar com dados, com informações para mostrar para o poder público, para mostrar para quem quer nos ajudar, para quem quer nos apoiar, que aqui são dados, são pesquisas, é real, é verdade, não é da boca da Esther que está saindo, a pesquisa está mostrando. E aí nós criamos o projeto das fazendeiras. A princípio nós começamos com a qualificação das mulheres na área da gastronomia, porque nós temos uma cozinha, mas ela estava fechada, ela estava parada. E aí nós, com a chegada da pandemia, nós tivemos que reativar essa cozinha para produção de marmitas, enfim, receber as cestas básicas, fazer as entregas. Então a gente queria, de alguma forma, apoiar ainda mais nas técnicas dessas mulheres. Depois, nós começamos a entender que, assim, o que aconteceu? As mulheres na pesquisa estavam mostrando para a gente que tinha baixa escolaridade, que estavam desempregadas, que são chefes de família, que tem criança dentro de casa, que moram de aluguel. Então, era uma coisa atrás da outra. Então, a gente falou assim, qual é o setor que agora, na pandemia, que manteve, digamos assim, estável? Foi a área da construção civil. Sim, e cresceu até, né? Isso, exatamente. E aí a gente pensou assim, bom, a gente tem dois problemas dentro da comunidade. A questão da empregabilidade, que agora está um caos, e a de problemas nas moradias. Por que a gente não qualifica as mulheres para elas conseguirem empregos nessa área, mas ao mesmo tempo para elas também reformarem os seus lares? Aí o treinamento era feito dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Então, o que aconteceu? Nós criamos o primeiro módulo de azulejista e aí foi uma surpresa, porque o que acontece? Quando você dá capacitação, às vezes tem aquilo lá de mas começa um número e para. E não teve evasão. E a gente ficou, nossa, calma aí, alguma coisa está dando certo. Então, tem as aulas teóricas que acontecem no espaço e as aulas práticas acontecem nas próprias moradias delas. No final, a gente conecta essas mulheres com o mercado da construção civil. E hoje a gente teve outros módulos, azulejista, impermeabilização, pintura, diferentes tipos de pintura, eletricista, e é muito bacana. Tem gente que, por exemplo, o caso da Alexandra, que ela tem 2 filhos e antigamente, para ela poder dar banho nos filhos dela, ela tinha que levar na casa da sogra ou esquentar a água. Nossa. Exatamente. O que você sente, Esther, quando vê uma casa reformada dentro da comunidade? Olha, eu acho que toda vez, primeiro, assim, que eu entro numa casa, eu lembro muito do meu passado, porque a casa que eu morei começou, né, com barraquinhos de madeira, mas depois, apesar de ter ido pro concreto, entravam muitas baratas, ratos. Não era uma casa que eu falava assim, é agradável, que eu gosto que eu vá receber visitas, aquela coisa. Era uma casa assim, mais para dormir e pronto. Então, toda vez que eu entro, eu lembro um pouquinho da minha infância. E aí, quando eu começo a ver as mudanças ali, começo a ver que está proporcionando mais dignidade para essas pessoas, melhora a saúde dessas pessoas, eu fico assim, falo assim, olha que bacana, você utilizar a parte técnica, o que eu aprendi na educação e junto com a mão de muitas pessoas, a gente pegar e conseguir possibilitar essas mudanças. Então, assim, é uma realização. Sim. Você acabou saindo em revistas, inclusive internacionais. Você retornou com essas revistas para sua avó? Sim, com certeza. Eu acho que é uma coisa muito especial isso daí para mim, porque, como eu falei anteriormente, a minha avó trazia essas revistas para mim. Ela batalhava o dia todo e no final do dia ela trazia com muito carinho, com muito amor e me entregava com muito orgulho. E no primeiro momento em que eu consegui da revista de Nova York e aí depois aqui no Brasil, repercutiu aqui para o Brasil, e aí eles entregaram para mim a primeira coisa que eu fiz. Eu vi li com muita atenção, mas a primeira coisa foi entregar para minha avó. Foi dar nas mãos da minha avó aquilo que um dia ela tinha me dado. E olha como o destino né? E olha como a vida é. No passado,
eu que ficava olhando as revistas, os arquitetos, os designs, enfim, artistas. E hoje sou eu, junto com o meu time, dentro dessas revistas, sabe? Então, tem um significado extremamente importante e relevante. E a gente percebe, né, que vale a pena você insistir, você persistir com os seus sonhos. O que é ser brasileiro? Bom, o que é ser brasileiro? Eu acho que é ser resiliente. Acho que essa palavra também é um pouco forte, assim, mas eu vejo que é sim ser brasileiro, é sobreviver, porque hoje em dia está tão difícil, o mundo está tão caótico, tantas coisas, tantos problemas, parece que a gente está, não sei, retrocedendo. Então, assim, você vê que os brasileiros, a gente precisa estar ali lutando para sobreviver, para resistir. Eu vejo que ser brasileiro é ser resiliente, é coragem. Acho que talvez também uma das principais palavras que eu definiria seria na coragem, porque a gente tem que ter ali muita coragem para vencer, para não desistir, para não olhar para trás, para não olhar para os obstáculos, para a gente não ter aquela figura de que aqueles estereótipos, para quebrar estereótipos, para quebrar muros. Então, acho que brasileiro é isso, sabe? É luta, é persistência, é perseverança, é coragem, muita coragem. Obrigada por ter vindo aqui compartilhar essa história linda. Imagina, eu que agradeço. Até o próximo. Tchau.